Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Antes do fim da pré-temporada, muita gente pediu que eu fizesse uma análise dos destaques e das decepções da pré-temporada. Agora que ela está oficialmente encerrada, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos destaques e tudo aquilo que a gente analisou desde o dia 8 de dezembro até hoje, dia 15 de janeiro, quando o Grêmio dá fim à sua pré-temporada. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi. Vamos dar uma brincada, são 20% de bônus no primeiro depósito. Está oficialmente encerrada a pré-temporada do Grêmio, dividida em duas partes, a primeira do dia 8 até meados do dia 21 de dezembro e depois período de Natal e Ano Novo, 3 de janeiro até agora 15 de janeiro, está oficialmente encerrado. O final de semana foi apenas de trabalhos físicos e terça-feira o Grêmio entra em campo contra a equipe do São Luís pela Recopa Gaúcha. E eu quero trazer para vocês aqui destaques e decepções, além dos jogadores que foram contratados. Então eu fiz aqui até anotei aqui num caderno, eu trouxe para vocês, toda a minha análise sobre esses jogadores e também como cada um se destacou naquilo que eu conversei com algumas pessoas. Começo trazendo para vocês aqueles que foram considerados destaques da pré-temporada, mas vamos com calma. Ninguém aqui está dizendo que eles vão explodir na temporada nem nada, mas chamaram a atenção no início deste ano. Um deles é Campas, e não poderia ser diferente. Autor de 2 gols em 2 amistosos, jogos treinos, ele está mais solto nos trabalhos que são realizados no CT Luiz Carvalho. Mas é importante destacar que por tudo que a gente tem observado, não dá para dizer que ele está fenomenal ou fora de um padrão. Ele está melhor, mais apto, mais preparado, mas não dá para dizer que é o top 1 de destaque. Chamou muito a atenção os 2 gols marcados, um de pênalti e outro no rebote nos jogos treinos. Ferreira é outro jogador que tem chamado bastante a atenção. Bastante empenhado nos trabalhos, mostrou desenvoltura depois de um 2022 muito fraco, de poucos jogos e de pouco desempenho tático e técnico. Outro jogador que chamou bastante atenção ao longo da pré-temporada foi Lucas Silva. Pois é, um dos jogadores bastante criticados pela torcida chamou a atenção nas atividades de pré-temporada. Muito focado nos trabalhos, se mostrou útil de primeiro volante nos 2 jogos treinos que o Grêmio realizou. Tem sido destaque para quem olha as atividades. Boa finalização, tem trabalhado bem e é um jogador que vai compor o grupo ao longo de 2023. Obviamente está naquela lista de possibilidades de jogadores que deixarão o elenco se uma proposta vier. Mas se ela não vier, dá para dizer que pelo princípio da pré-temporada o Lucas Silva se destacou. Outro jogador que chamou muito a atenção do técnico Renato foi Gustavinho. Nome revelação para mim desta pré-temporada. Um jogador abusado tecnicamente, tem muita qualidade, joga aberto pelo lado direito. Ele encantou o técnico Renato Portaluppi. É o grande nome daqueles que chegaram neste princípio de 2023 e que pouco se esperava como atleta. Ainda separei 3 nomes que para mim chamaram a atenção. Não estão numa escala de qualidade técnica alta, mas são grandes jogadores e que chamaram a atenção. Quando eu falo em grande escala de qualidade técnica é na pré-temporada. Mas Kahneman, 100% fisicamente, sem demonstrar qualquer tipo de problema. Bitelo não sentiu as contratações, mostrou seu futebol, aquele que chamou a atenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Há um detalhe, o Grêmio quer vender Bitelo, está avaliado em 8 milhões de euros, e por isso que fez na pré-temporada, pode inclusive ganhar uma oportunidade para começar o ano entre os titulares. E outro jogador que me chamou a atenção foi o goleiro Adriel. Pois é um goleiro seguro que fez boas defesas ao longo das atividades, tem chamado a atenção. E nessa instabilidade de quem será o titular, Breno ou Gabriel Grando, eu destaco aqui um nome de apenas 22 anos e que tem chamado a atenção nas atividades. Aqueles jogadores que eu não considero que tenham ido além do necessário. Não dá para dizer que são grandes decepções, mas frustraram especialmente porque poderiam ter mostrado mais. Guilherme mostrou alguns lampejos técnicos nas atividades, mas não empolgou. Nada que eu pudesse dizer assim que tenha chamado a atenção neste princípio de pré-temporada. O jogador que sofreu no início
da sua chegada ao Grêmio na volta do mundo árabe, mas nessa pré-temporada não dá para dizer que se destacou. Mas é um jogador que tem contrato até o final de 2024. Aqui eu vou dizer uma função, não vou citar nenhum jogador específico porque seria muito difícil fazer uma análise clara de todos, mas os laterais não mostraram algo diferente, algo que encantasse os nossos olhos nas atividades. Nada de anormal. Todos os jogadores mostrando aquilo que se esperava ou até menos daquilo que a gente podia ter alguma expectativa. Até por isso é uma das funções que o Grêmio já deixa em análise para o Campeonato Gaúcho para tomar cuidado. Então aqui os laterais. E outros dois jogadores que para mim não empolgaram e a pré-temporada não serviu para dar um start maior na carreira deles depois da expectativa que todos nós criamos em relação a esses jogadores. Gabriel Silva e Pedro Lucas. Dois jogadores que realizaram uma pré-temporada regular, nada mais do que isso, muito tranquilos, é verdade, mas não se destacaram a ponto de chamar a atenção, então coloco aqui nas minhas decepções. Para fechar, os reforços. Cristaldo e Carbajo, dois jogadores que tecnicamente são muito bons, mas são dois jogadores que demoraram um pouco neste princípio para entrar na engrenagem do tricolor. E é normal. Carbajo, para mim, tem muita qualidade técnica pelo que a gente tem visto, vai ser importante na temporada. E para mim, titular do Grêmio, se o Renato quiser. Cristaldo levou esse tempinho para se adaptar, para engrenar, mas depois engrenou. O jogo treino contra o Novo Hamburgo mostrou isso, golaço, passe, e foi elogiado pelo Diego Souza na entrevista que concedeu à Rádio Gaúcha. Mostrou tudo isso nesse último jogo treino e se tiver a oportunidade aparecendo no bid, vai ganhar minutos contra a equipe do São Luís pela Recopa. Para fechar, Soares, para mim, tecnicamente, indiscutível em relação aos reforços contratados. Mostrou claramente aquilo que prometeu na entrevista coletiva, que não é mais o mesmo. Fisicamente, né, é um jogador que não vai mais dar pique, que não vai correr, que não vai fazer coisas absurdas. Mas é um jogador que tecnicamente tem destaque. Não à toa o passe que ele deu de calcanhar no jogo contra o Novo Hamburgo, que é a expectativa. Demorou um pouquinho, mas está entrando no encaixe, para mim, chama a atenção. Time de terça, com Soares e com Campas. Especialmente porque são dois jogadores que se destacaram nesse início de pré-temporada, o Campas mais. O bid, o que depende do Grêmio, está feito. A segunda-feira é para colocar todos os jogadores aptos a estarem à disposição. Gostaram? Deixa o like, seus comentários, até a próxima, um grande abraço, fui!